E eu quero começar essa manhã, na sexta-feira, quando nós estávamos ali em oração, o pastor Fabiano teve uma direção de Deus, de nos convocar para um momento de orar de joelhos pela nossa casa. E quando a gente estava ali de joelhos orando, e eu já tinha até pensado uma outra palavra, eu estava estudando uma outra palavra para que eu pudesse ministrar essa manhã e logo mais à noite também. Mas quando nós estávamos na sexta-feira ajoelhados, começou a vir muito forte no meu coração a palavra, a frase, né? Avivamento familiar. Avivamento familiar. E todas as vezes que a gente fala sobre avivamento, eu sempre penso sobre aqueles momentos de mudança de atmosfera, talvez até de mudança emocional, porque a gente percebe que o avivamento, muitas vezes, ele tem essa força de balançar o nosso físico, né? E quantas vezes, ao lembrar de avivamentos, por exemplo, eu lembro de pessoas caindo ao chão, eu lembro de pessoas recebendo o Espírito Santo de uma forma sobrenatural, e tudo isso é parte da nossa história de avivamentos. Nós temos vários momentos de avivamentos na história, mas quando Deus colocava ali no meu coração essa frase, avivamento familiar, não era sobre isso que eu estava pensando, mas era sobre conservação de princípios antigos. Sabe, a nossa vida espiritual, ela é marcada por tudo aquilo que nós recebemos como legado das gerações que vieram antes de nós. E na palavra de Deus nós temos inúmeros exemplos de gerações que foram usadas por Deus para mudar a história do mundo. E tudo isso começou, todos esses avivamentos, todas essas mudanças sociais, todos esses ambientes de transformação começaram primeiro nas famílias, começaram primeiro nas casas. Eu ouvi uma frase uma vez que marcou tanto meu coração, que era mais ou menos assim, né? A luz que brilha mais intensamente sobre a nossa casa, ela irradiará sobre o mundo. Ou seja, quando a luz brilha primeiro na nossa casa, ela pode atingir o mundo. Mas quando a luz brilha no mundo primeiro, mas não alcançou nem a nossa própria casa, ela é uma luz que se apaga rapidamente. E a luz que o Senhor quer fazer brilhar é a luz que começa a brilhar em nossas casas, em nossas famílias. E eu vou ser muito sincero com os irmãos essa manhã e no culto à noite também, porque quando eu estava preparando essa palavra, eu não estava pensando em ninguém mais além de mim mesmo, porque sou pai, sou marido, entendo os desafios de uma vida espiritual dentro do seio familiar, mas principalmente na geração que nós estamos vivendo. E eu vou falar abertamente para os irmãos que possivelmente essa pregação, ela é para mim. O maior alvo dessa pregação sou eu, é o meu coração. Eu como pai, eu sinto que eu preciso aprender mais. Eu como esposo, eu sinto que eu preciso melhorar mais. Eu como o sacerdote do meu lar, eu sinto que eu preciso dar passos além para que então o Senhor possa se manifestar. E quando eu estava orando a Deus, pedindo um texto, pedindo uma palavra, eu comecei a pensar em questões preocupantes, porque nós temos visto muita coisa louca acontecer. Essa é a verdade. Está um absurdo, o mundo está maluco, a gente está vendo a coisa realmente de cabeça para baixo e de uma certa forma, nosso coração fica apreensivo, porque pensamos como dar respostas espirituais para os desafios sociais que nós estamos vivendo hoje. Sabe aquela sensação de enxugar gelo? Às vezes, eu olho para a sociedade e por mais que
sabe, a gente veja tanta boa intenção no mundo, e eu não vejo só as catástrofes, eu não vejo só as más notícias, eu vejo também muita boa intenção. Eu vejo muita gente com o coração de servo, mas por mais que a gente veja tanta gente servindo, tanta gente com tanta boa intenção, ainda assim dá aquela sensação de impotência, porque a coisa está tão solta, os princípios estão tão abandonados. A gente vê que a palavra de Deus, ela foi sendo deixada de lado, cada vez mais começou a vigorar a filosofia pessoal de cada um. Então, essa é a minha filosofia de vida, esse é o meu jeito de ser, e as pessoas, elas começaram a constituir a sua própria moralidade sem ter uma base de referência, que é a palavra de Deus. E quando eu estava pensando sobre isso, eu logo pensei, é maravilhoso que a gente tenha, por exemplo, cultos de casais, é maravilhoso que a gente tenha cultos de jovens, de adolescentes. Tudo isso é incrível, e como que coopera para que as pessoas sejam tocadas pela palavra. Mas sabe aquele sentimento de que aonde nasce o problema? De onde vem? Porque às vezes você ficar remendando aquilo, você passar a vida toda remediando o problema, cansa. E aí você fica pensando, qual é a fonte do problema? E hoje eu queria basicamente trazer para os irmãos aquilo que eu tenho pensado diante do Senhor como sendo talvez uma das fontes do problema. E eu não posso deixar de mencionar que, para mim, uma das fontes do problema da nossa geração atual é a tecnologia. O avanço da mídia e a maneira imersa com que nós estamos hoje na tecnologia. E antes de falar sobre isso, eu precisava dizer para você, primeiro, uma coisa que é fundamental. Quem me conhece aqui mais de perto sabe o tanto que eu gosto de tecnologia. Eu gosto mesmo. Eu sou curioso para as coisas tecnológicas. Os irmãos aí que mexem com a parte de tecnologia, eu estou sempre perguntando uma coisa ou outra, porque eu gosto de mexer. E eu sou apaixonado. E eu, às vezes, fico pensando que, meu Deus, eu preciso moderar isso, porque, como eu falei para os irmãos, eu sou o maior alvo dessa pregação hoje. Porque, às vezes, eu sinto que eu ultrapasso o meu limite. Porque, embora a gente entenda que também a tecnologia seja um ambiente de entretenimento, mas para a grande maioria das pessoas que mexem com tecnologia também é o ambiente de trabalho. E até o pastor, que era uma atividade rural lá no Antigo Testamento, hoje eu passo mais da metade do meu dia sentado na frente do computador, mandando mensagem, escrevendo, desenvolvendo coisas para a vida da igreja também, para a minha vida pessoal, minhas coisas pessoais também. Então, assim, não tem como mais, esse é um caminho que não tem mais volta. Nós veremos cada vez mais um aumento expressivo da tecnologia no nosso meio. Então, o que eu entendo? Que nós precisamos aprender a lidar. Nós vamos ter que, como igreja, como povo de Deus, como cristãos, criar caminhos para que nós possamos ter vida saudável, para que nós possamos ter bom testemunho e para que nós possamos usufruir daquilo que a tecnologia tem de bom, mas, logicamente, sem ultrapassar os limites. Uma forma primeira de fazer isso é o que faremos essa semana, dando uma pausa, por exemplo, nas redes sociais. Quando nós fizemos isso, não sei se foi esse ano ainda, vocês lembram? Foi esse ano ou foi o ano passado? Foi esse ano. Olha, a última vez que a gente fez aqui o jejum de rede social, o meu Instagram, ele tinha lá um lugarzinho no telefone que o meu dedo, gente, ele já ia automático para lá. Assim, quando você ligava, assim, o dedo já ia automático.
E sabe quando que eu fui perceber isso? Quando a gente fez o jejum de rede social, o último. E até hoje ele não está mais lá. Porque assim, eu ainda tenho o Instagram, só que eu não deixei ele visível para que eu não criasse esse mecanismo visual de sempre estar lá. Porque, de repente, e é lógico que não tem nada não estamos fazendo nada de errado, é algo lícito. Muitas vezes estamos ali trabalhando, muitas vezes estamos ali divulgando um evento, um encontro, alguma coisa da vida da igreja, mas mesmo assim você vê que você divulgou lá um evento da igreja, mas daí o olho já ficou ali, daí você já quer ver um vídeo, outro vídeo, outro vídeo. Quando você vê, você está imerso naquilo e você não consegue, o seu tempo vai se limitando, e aí você se sente mal porque você pensa, podia ter produzido, podia ter lido, podia ter passado um tempo a mais em oração, mas eu estou aqui. Então, olha, gente, eu gastei umas boas horas para mostrar para vocês o que eu vou mostrar agora, tá? Foi fruto de bastante trabalho mesmo. Mas eu queria, como eu disse para vocês, tirar uma lição para a minha vida. Eu queria saber como é que está isso no mundo. Então, pensando nos meus filhos, pensando na minha família, eu fiz um levantamento estatístico dessa questão da tecnologia hoje, quanto que isso pode afetar a nossa família. Mas antes de chegar lá, deixa eu só ver qual que está funcionando aqui. Eu acho que não está passando, gente. Dá uma verificada aí para mim. Passa o próximo slide manual aí mesmo para mim, por favor. Aí, eu queria ler essa frase com vocês. Nunca uma geração teve tanto acesso à informação e tanta necessidade de direção. Hoje está confuso, é muita coisa. Então, a gente tem muita informação, mas tem pouca direção. A coisa está desregulada, está bagunçada. E vamos lá, então. Eu fiz um levantamento estatístico, estudei bastante para levantar isso daqui. Não foi fácil, porque eu queria dados mais atualizados, mas eu queria mostrar para vocês algumas coisas que eu... Vamos ver, será que vai funcionar aqui agora ou não? Vai? Então vamos lá. Aí, tá certo. Então, o nome ali é Grito Silencioso da Geração Digital. Vamos lá. Cerca de 60% das crianças de 9 a 10 anos já possuem contas em redes sociais, mesmo que a recomendação oficial seja a partir de 13 anos. Então, eu acho que assim, a coisa começa aqui. Preste atenção. Uma coisa interessante que eu fiquei pensando sobre isso, né? A plataforma de rede social é cristã? Ela não tem uma posição cristã, evangélica. Uma plataforma não tem princípios e valores, mas até a plataforma que não é cristã entendeu que o mínimo para você usar essa tecnologia é 13 anos. Mas alguns pais acham que 9, 10 anos, mesmo contrariando a indicação da própria plataforma, acham que é possível uma criança de 9, 10 anos estar imerso em redes sociais. Eu vejo que todo o problema demanda desse ponto aqui. De que se nem nós mesmos, os pais, se nós não tivermos esse filtro de entender qual idade, qual estação da vida, e também, logicamente, qual quantidade, vou falar um pouquinho mais sobre isso, né? Se nós não formos os moderadores, a coisa vai virar uma bagunça. Aliás, já está, né? Porque eu não consigo, olhando para os meus filhos hoje, que às vezes são considerados ETs, né? Porque não tem celular, porque não tem rede social. O Pedro já tem, só que de uma forma bem moderada ali, ele já tem 13 anos, né? Mas assim, como que a coisa vai dar certo se nós não estamos entendendo nem o que uma plataforma digital entendeu, que não é própria para a idade. Então,
a exposição, lembra que eu falei para vocês assim, gente, eu queria pensar onde o problema nasce, e eu tenho pensado sobre isso, o problema nasce aí, na infância, porque, ok, depois vai ter encontro com Deus, depois vai ter cultos, depois vai ter congresso de casais, depois vai ter tantas coisas que podem ajudar você a melhorar, mas já não é melhor melhorar lá na base? Já não é melhor tratar a fonte primeiro? E a fonte onde que é? É a nossa casa, são os nossos filhos. E o mês da família vai ser um mês que nós vamos tentar ajustar alguns pontos, pelo menos no sentido de direção, porque cada pai e mãe é livre para fazer como bem entende. Você é livre. O nosso papel como pastores, igreja, é apontar o caminho e dizer, olha, é tentar levantar para você a decisão importante que vai atrair causas e consequências na sua família. Vamos lá. 24% dos jovens afirmam desejo de reduzir o tempo de uso das telas. Muitos não conseguem, admitindo o vício. Gente, o que eu fiquei pensando sobre essa estatística? Se 24% afirmam vício, a grande maioria vai falar, não sou viciado não, isso é normal. Então você pode pôr essa estatística para bem mais alto. É muito mais do que isso. Então essas pessoas, elas querem sair dessa roda que muitas vezes está tornando a sua vida improdutiva, está eliminando o seu tempo, está tirando a sua qualidade de vida. Continuando, 29% dos jovens, eu nem sei direito o que é isso daqui, já sofreram cyberbullying, né? Mas eu imagino que deve ser um bullying aí de rede social ou dentro da área da tecnologia. Mas eu olhei um pouquinho mais para essa outra estatística que diz 30% já tiveram contato com desconhecidos online. Meu Deus. 30% já tiveram contato com desconhecido online. Estamos falando aqui sobre crianças e adolescentes, tá? Ansiedade, depressão, suicídio e solidão alcançaram níveis alarmantes em 2024, com um aumento de, olha só isso, gente, 398% dos casos de ansiedade, 663% de casos de depressão entre crianças e adolescentes de 10 a 14 anos e 221% no suicídio. 26,6% dos jovens se sentem sozinhos. Eu estava olhando ali, por exemplo, no ano 2000 era 8,5%. Olha quanto cresceu do ano 2000 para o ano 2025, ou seja, é quase 1% ao ano. Então, é aquela ideia ilusória de que eu estou conectado e tenho amigos, eu tenho 1.000 seguidores no Instagram. O que isso representa? Nada. Por quê? Porque, na verdade, esses não são... Olha, quanto mais imerso, mais sozinhos se sentem. 1% ao ano, todo ano mais sozinho, todo ano o sentimento de solidão só está aumentando, não está diminuindo. Mas com isso vem ansiedade, com isso vem depressão, com isso vem suicídio. Eu não sei vocês, mas eu fico... eu não estou aqui fazendo terrorismo, até porque daqui a pouco vai ficar bom. Eu tenho alguns elementos também para compensar aqui. Eu só estou tentando abrir teu coração e a tua mente para algo que para mim é muito alarmante, gente. Quando eu vejo esses dados, eu me preocupo não só com os meus filhos, me preocupo também, obviamente. Mas eu me preocupo principalmente com um adolescente que tem pai ausente, com crianças que estão sendo criadas pelos avós. Eu me preocupo com essas crianças órfãos de pais vivos, como a gente tem visto por aí. Sabe, isso dói o nosso coração, porque a gente pensa, as crianças, os adolescentes estão vulneráveis. E hoje está muito normal, os pais tacam o celular do tipo, eu preciso resolver um problema, fica aí com o celular que eu vou... Só que, ok, até que ponto que isso
Então, é uma exposição muito perigosa, que no final redunda nisso. Depressão, ansiedade, casos de suicídio, sentimentos de solidão. E isso faz com que nós, igreja, povo de Deus, tenhamos que ter uma nova base para poder balizar aquilo que é correto e aquilo que é excessivo. Repito, não estou dizendo para ninguém aqui que não tenha tecnologia, que não tenha rede social, não estou falando isso, estou falando sobre o excesso que nós estamos vivendo hoje. Os irmãos estão entendendo o meu lado aqui, gente? Tá bom. Vamos continuar. Segundo fonte de pesquisa, há dados de crianças e adolescentes que passam em média 6 a 8 horas por dia em frente às telas com jogos, vídeos e até pornografia. E isso é mais tempo do que eles passam na escola e mais tempo do que dormem em alguns casos. Gente, 6 a 8 horas é muito tempo. É muito tempo. Só que está assim hoje. Está assim. As crianças, os adolescentes, os jovens, e aí o que é pior também, nós, né, os pais. Uma moderação talvez um pouco mais visível, mas alguns pais também já perderam a linha. Alguns pais também já não sabem mais perceber quantidade, porque estão tão envolvidos, e hoje está tão misturado, né, o entretenimento com o trabalho, porque ao mesmo tempo que a tecnologia oferece entretenimento e trabalho, e aí você está, uma hora você está trabalhando, mas outra hora você está se entretendo, e aí na cabeça das crianças, né, lá em casa eu vejo assim, né, as crianças olham e elas pensam, o pai está o dia inteiro no Instagram, né, porque fica aí só, porque assim, na cabeça deles, entretenimento e trabalho está tudo misturado, e a gente sabe que tem o limite do entretenimento e o limite do trabalho. Mas como a coisa está muito exposta hoje, nós estamos sofrendo esses riscos. Então essa realidade nos convoca a refletir como podemos influenciar os nossos filhos com valores eternos, e a maior parte do tempo deles está sendo preenchido sendo que a maior parte do tempo deles está sendo preenchido com valores terrenos. Se isso não é um chamado para um avivamento familiar, eu não sei o que é. Então é isso que Deus colocou no meu coração. Expor esses pontos para que a gente pudesse pensar em um avivamento familiar de princípios. Não é só algo emocional. Não estou pensando aqui em avivamento emocional, estou pensando em avivamento de princípios, de valores, de reestabelecer aquilo que foi perdido. Amém? Agora eu quero, como eu disse para vocês, mostrar dados também que nos estimulam para fatores muito positivos. Vamos lá. E aqui eu coloquei até como um olhar de esperança. Primeiro ali é uma estatística que diz assim: atualmente 88% dos jovens consideram a família o principal pilar de segurança emocional. Olha que ponto positivo isso. Gente, é uma fonte agora de 2024 isso. O que significa dizer que ainda não se perdeu a esperança na família. Os jovens, mesmo perdidos, mesmo muitas vezes imersos em circunstâncias, lutas, adversidades, mesmo assim eles não perderam aquela esperança de que é a família o lugar do conforto, o lugar da cura, o lugar da restauração. Então, esse dado é um indício de esperança para nós, de que se a família se ajustar, nós teremos um percentual muito maior de pessoas com sanidade mental, de pessoas equilibradas, de pessoas curadas, de pessoas que vão desfrutar de uma vida muito melhor do que a que tem vivido hoje. Então a família continua sendo o lugar preferido de cura, de segurança para a maioria
mesmo que eles estejam passando por lutas. Agora, jovens, preste atenção nisso, me chamou muita atenção essa daqui também, e essa daqui não é do ano passado, é do ano de 2023, mas também tem uma parte que é de 2024 que diz assim: jovens que participam de práticas espirituais em família apresentam redução de 30% nos comportamentos de risco, ficando menos suscetíveis a ansiedade, depressão, suicídio e sentimentos de solidão. Olha como que a participação ativa na vida da igreja traz para uma pessoa, ou seja, para um jovem, para um adolescente que porventura esteja perdido, um sentimento de satisfação, de cura, e ele vai ser muitas vezes livre da depressão, sabe? Gente, quando a gente insiste a vocês pais dessa casa, envolva teus filhos, sabe? Não torne a vida espiritual coisa só de adulto, e é por isso que aqui, desde a infância, nós queremos entender, os nossos filhos são alvo do amor de Deus como nós somos também. Nós repetimos isso várias vezes para vocês aqui, mas eu vou falar de novo. O nosso Ina Kids não é um depósito de crianças que nós colocamos eles ali para brincar, enquanto o pai está aqui recebendo uma mensagem importante. Não é isso. Cada material que eles estão estudando ali, cada momento que eles têm ali, seja aqui no Ina Kids, seja nas células de crianças que nós temos aqui às quartas-feiras, que nós temos às sextas-feiras, tudo isso é pensado para valorizar a criança no sentido de que há uma palavra na linguagem deles. Eles não estão descartados. Culto não é coisa para adulto. Presença de Deus, vida espiritual, não é apenas para maiores de 18 anos. Às vezes até as crianças dão um show nesse sentido, porque quando nós subestimamos a capacidade deles, realmente nós não sabemos como as crianças são capazes de muitas vezes revolucionar. A gente tem casos aqui onde a família veio para Jesus através da criança, porque a criança assumiu o compromisso, a família veio para Jesus, porque as crianças têm o seu papel de importância. Agora, quando nós não fazemos questão, agora imagina um pai que pensa, eu vou na igreja, mas importante mesmo sou eu, importante mesmo é o meu marido, importante mesmo somos nós os adultos, as crianças ficam em casa, vamos colocar um desenho para eles aqui, vamos deixar as crianças. Não! As crianças têm o seu lugar aqui, amém, igreja? Então, quando você, pai e mãe, traz o seu filho para a casa do Senhor, há uma importância nisso. Eles vão crescer sabendo que tem uma referência, que tem uma igreja, que tem um lugar que preza por valores, por princípios. E olha, isso vai diminuir em 30% o risco de ansiedade, depressão, suicídio, sentimento de solidão. Olha o quanto que igreja, esse ambiente é importante, não só para você, mas também para toda a sua casa. Continuando, a prática de estabelecer limites e criar momentos de comunhão tem resultados comprovados. Estudos apontam que filhos de famílias onde pais atuam ativamente têm 33% menos incidência de depressão e 45% menos inclinação ao uso de substâncias químicas, uso de drogas. Olha só isso, hein? A prática de estabelecer limites. Quem que Deus colocou para estabelecer limite para os filhos? Vamos lá, igreja. Os pais. Então, os pais são responsáveis por colocar os limites. E quando os pais colocam os limites, e assim como a pastora Esther, na pregação dela falou, às vezes o pai que coloca o limite, ele é visto como mal, mas só Deus sabe, o quanto que para nós é duro, para o nosso coração é duro corrigir, para o nosso coração é duro muitas vezes ter que direcionar os nossos filhos
tutelar os nossos filhos, corrigir os nossos filhos, dar limite aos nossos filhos, porém, Deus não constituiu o meu vizinho. Deus não constituiu a professora da escola para que desse limite aos meus filhos. Deus constituiu pais para dar limite aos seus filhos. E somos nós os responsáveis. Somos nós que temos essa tarefa tão especial dada por Deus. Eu sempre conto uma história, já contei aqui, mas quero contar de novo, né, para ilustrar um pouco disso. Mas o Pedro, quando ele tinha, não sei se era 6 para 7 anos, ele foi picado por um escorpião ali no, não sei qual era o nome do parque, acho que é Parque dos Pássaros. E aí foi uma situação bem delicada, porque eu não sabia, achei que era um bichinho qualquer assim, e aí fomos lá e pegamos o Pedro e tal, levamos ao hospital, e quando chegamos, o médico que estava jantando, ele vinha passando pela recepção, e eu tinha colocado o Pedro assim, sentadinho no balcão do hospital, e ele estava com a perna dele exposta, a perna toda vermelha assim, a gente não sabia o que era, achava que era só um bichinho qualquer. E aí o médico, ele já bateu o olho assim, ele vinha voltando da janta dele, ele bateu o olho dele, já se aproximou, olhou a perna dele e falou assim: pai, é escorpião, né? Eu falei, não sei, o senhor que diz. Ele falou, não, essa característica aqui de picada é de escorpião. Daí ele falou assim, vou entrar, daí você já manda ele entrar. Aí o médico entrou e tal, daí eles fizeram um teste lá, e aí realmente foi constatado que era escorpião, e eles tinham que fazer uma aplicação dupla, porque o veneno ele vai se espalhando. Então eles tinham que fazer uma aplicação próxima ao calcanhar e outra próxima ao joelho para tentar impedir que o veneno se espalhasse por todo o corpo. Só que eu não imaginava que uma criança de 6, 7 anos gritasse tão alto, gente. E essa foi a minha tarefa, porque o médico pediu para 2 enfermeiras auxiliarem, e ele pediu para eu segurar a cabeça do Pedro. Só que eu tinha que pressionar a cabeça dele, porque ele gritava muito que ele não queria tomar aquela... Eu pressionava a cabeça dele, e aí as enfermeiras, cada uma de um lado, e aí o médico foi lá, mas ele gritava, e tudo bem, passou. Quando a gente entrou no carro, ele falou, por que você fez isso? E eu falei, fiz o quê? Me segurou. Então, na hora, a raiva dele era contra o pai, mas o pai queria o melhor dele. O pai queria que o filho fosse curado. E às vezes o pai e a mãe é visto como ruim exatamente por isso, porque nós queremos o melhor dos nossos filhos, nós queremos curá-los, nós queremos protegê-los, nós queremos resguardar o coração, a mente. É lógico, não dá para colocar os nossos filhos em uma bolha, mas sim, nós temos que desenvolver o nosso papel. Deus nos chamou para colocar limites sobre os nossos filhos. Esse é o chamado seu e meu como pai e mãe. Porque se você não faz isso e pensa, a escola faz, a igreja faz, né? Tem uma outra história que diz que uma mulher estava passando um momento de luta muito grande com o seu filho, muito grande. Aí foi abrir o coração lá com o pastor, foi se aconselhar. E aí quando ela foi falar assim, olha, pastor, eu realmente não entendo por que o meu filho está passando por isso, por que ele está passando por tanto, sabe, isso não é parte daquilo que a gente acreditava que iria viver, porque o meu filho, ele praticamente nasceu, foi educado aqui na igreja. E aí o pastor olhou para ela e falou assim, esse é o problema. O seu filho nasceu e foi educado na igreja. A educação é em casa, irmã, não é na igreja. A educação é pai e mãe que dá. A igreja complementa, a igreja ajuda, a igreja traz direção, a escola também. Mas educação é casa. Invariavelmente os filhos serão exatamente, eles reproduzirão a educação que recebem em casa. Então a gente tem essa mania de terceirizar e achar que os nossos filhos, olha, tudo ajuda, a igreja ajuda, a escola ajuda,
aconselhamento ajuda, célula ajuda, mas o que educa, o que realmente coloca limites, chama-se pai e mãe. Amém? Olha, continuando. Famílias que se reúnem para refeições juntos representam... gente, eu achei tão legal isso aqui. Olha só. Famílias que se reúnem para refeições juntos apresentam até 30% menos de risco em comportamentos nocivos. Em uma refeição juntos por semana, já pode reduzir em até 20%. Olha o poder da mesa. Isso aqui, gente, é extraordinário. É extraordinário. Porque essa coisa do comer na frente da televisão foi ficando tão comum, né? Chega em casa, faz o prato, vai lá na frente da televisão, coloca lá alguma coisa e vai comendo. Sabe? Perder a referência da mesa é também tornar o coração dos nossos filhos e a nossa própria família suscetível a hábitos e comportamentos nocivos. Não é à toa que nós até hoje conservamos a mesa do Senhor. A ceia é um ambiente de comunhão. E aí você lembra do Salmo 133, né? Que a Bíblia diz claramente, porque o óleo que está sobre o cabeça desce para a barba de Arão, vai para a gola de suas vestes, e a Bíblia diz, ali o Senhor ordena as suas bênçãos. Ele fala, como é bom estarem juntos os irmãos, como é bom estarem juntos os irmãos, porque ali o Senhor ordena a sua bênção. Então na mesa, na mesa é o lugar que Deus ordena a sua bênção. Estão tão quietinhos hoje. Alguém pode dizer um amém aí? Aí, então tá bom. Dá uma olhada se tem alguém dormindo do seu lado aí. Fala que é importante. Fala, dá uma ajuda pro pregador, porque hoje luz não tem, né? Então foi bom também que aí vocês não veem minha feiura por completo. Mas a mesa tem um poder sobrenatural de cura. Eu admiro aquelas mesas grandes de família. Gente, como é bonito isso. Lá em casa só com 5 é uma guerra, mas tá tudo certo. Mas eu penso, puxa, eu não tive esse privilégio, né? A minha família é de fora, mas assim, eu acho tão legal. Domingo, você sair daqui, vai para casa da mãe, da sogra, senta aquela mesa, tá todo mundo ali, tá todo mundo junto. Gente, isso é riquíssimo. Isso tem um poder incrível. Quem tem que valorizar, mesmo com briga, mesmo com as loucuras da família, mas é um ambiente importante, é saudável. Por isso o Senhor estabeleceu que a ceia deveria dar continuidade. Eu quero compartilhar um texto que vai fundamentar um pouco disso tudo que a gente falou. É o texto de Deuteronômio, vocês conhecem muito bem, texto que fala sobre aprender a ouvir, e isso aqui é um mandamento para a família. Aliás, todo o capítulo de Deuteronômio, eu pincei somente alguns versículos, mas todo o capítulo de Deuteronômio 6 vale a pena ler, gente, porque ali é um manual, né? Ali a gente vê como que Deus orientou o seu povo há milhares de anos, né? Como que a família, ela desde os primórdios, né, ela tinha um papel de importância para que nós pudéssemos vencer os desafios atuais. Não é de hoje. A família sempre foi, talvez ali um instrumento de Deus, uma ferramenta de Deus para proteção social, para conforto, para desenvolvimento de amor, para desenvolvimento de caráter. É no ambiente familiar que nós somos tratados, que nós somos curados, que Deus muitas vezes vai tratar o nosso coração. Então, eu gosto muito dessa passagem, eu quero enfatizá-la com vocês, onde diz a palavra do Senhor: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma, de todas as tuas forças. E essas palavras que hoje eu ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos,
e delas falarás assentado na tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. E também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e também nas tuas portas. Bom, o texto é conhecido de todos nós, mas, como eu disse para vocês, Deus sempre tem a sua maneira de proteger o seu povo. E a família foi uma maneira que Deus estabeleceu de proteção. Só que algumas coisas precisam talvez ficar mais claras para nós, porque aqui há princípios muito importantes. Eu estou falando sobre pilares de avivamento familiar. Como eu disse, avivamento familiar não tem a ver com emoções, não tem a ver com gestos sentimentais, tudo isso também é parte, mas o principal do avivamento familiar é posicionamento de caráter. Trazer novamente valores antigos, e aqui está um valor antigo. Aqui está um pacto que o Senhor fez com o seu povo através da família. Então, nós queremos que as coisas vão bem em nossa vida. É normal você, por exemplo, sonhar com o melhor para sua casa, sonhar com o melhor para sua família. Muitos de nós queremos ser livres de armadilhas emocionais que estão aí capturando tantos corações, tantas mentes. Enfim, há variadas formas de ataque hoje contra as nossas casas e nós queremos ter sucesso, mas não queremos muitas vezes enxergar o que a palavra de Deus fala que vai trazer esse sucesso para a nossa casa, que vai trazer livramento, que vai trazer respostas para as nossas orações e para as nossas indagações. E a primeira delas, eu queria destacar ali, é quando a palavra fala sobre ouvir. Ouça, ó Israel. Vamos dizer juntos? Vamos lá? Ouça, ó Israel. Então, aqui nós começamos a entender algo, né? Para que o avivamento comece em nossa casa, primeiro precisamos aprender a ouvir a Deus. Amém? Então esse é o primeiro ponto. Ouvir a Deus. Agora, no mundo que nós vivemos num mundo com muitos ruídos. Tem muitas vozes falando. Tem muita gente influenciando. Hoje a moda é os influenciadores digitais. Então, normalmente, alguns de nós somos capturados por influenciadores digitais. Eu mesmo sigo alguns, mas eu sei o limite. Eu sei, por exemplo, que... vou dar um exemplo assim bem prático mesmo, né? Alguns irmãos aqui sabem, né, que eu tenho o curso de milhas aéreas, trabalhei com isso, né, um tempinho. E esses dias atrás o pastor Davi me pediu o meu curso. Falou assim, eu queria aprender um pouquinho mais sobre isso e tal. Só que daí é muito curso, é muita coisa. E aí eu até pensei assim, nossa, acho que o pastor não vai gostar muito do cara que dá o curso. Porque ele é um cara bom, ele entende muito sobre o assunto, só que ele é um cara que não teme a Deus. Então, assim, ele fala umas besteiras. Aí eu falei, nossa, vou passar o curso do cara que fala besteira pro pastor. Não vai ficar legal, né? E aí antes de passar para ele, eu dei uma filtrada, fui lá e falei assim, pastor, estou te passando o curso desse rapaz, mas não dá muita atenção para as ideias dele não, que ele é meio doido. E ele fala umas coisas porque ele não teme a Deus. Só que, ou seja, eu sei separar o que é, por exemplo, ali, algo que vai ser uma ferramenta para mim, da capacidade que aquele rapaz tem de, por exemplo, influenciar uma pessoa. Agora, tem algumas pessoas que são altamente influenciáveis. Qualquer um que fala qualquer besteira, você entra na onda. Qualquer um que tem uma certa audiência e aparece lá com uma imagem bonita, nós entramos na onda. E nós não podemos ser assim. Nós temos que separar as coisas. A influência dos nossos ouvidos
devem vir principalmente da palavra e da boca do Senhor para cada um de nós. É isso que a palavra está dizendo. Ouve, ó Israel. No mundo de muitos ruídos, não é fácil você ser seletivo, mas você vai ter que aprender. Eu vou ter que aprender. Os meus filhos não podem fazer isso por eles, mas eu faço isso por eles. Olha, isso aqui, crianças, não é legal. Esse programa aqui não edifica, mas eu sei o que edifica. Nós estamos em casa assistindo juntos a série Reis. Recomendo para todos vocês assistir em família. Maravilhoso. Inclusive, antes de ontem, né, no episódio, eu falei, gente, será que é assim mesmo? Eu não lembrava sabe, a hora que eu fui lá, peguei a Bíblia, li aquele capítulo inteirinho. Nossa, eles reproduziram aquilo que estava na palavra, eu achei muito legal. Só que sabe o que é mais legal ainda? Lá em casa está todo mundo assistindo, mas o mais entusiasta de todos é o Rafael, né? O Rafael, está na hora de assistir Reis, né? E ele fica. Só que assim, o meu filho com 9 anos, gente, eu acho que ele já conhece mais a Bíblia que boa parte das pessoas que eu conheço, porque assim, ele é muito atento, ele grava os nomes, ele grava as passagens, ele fica, agora, o capítulo nem começou ainda, ele fala, é agora que Saul vai ser chamado, é agora aquele momento que Samuel chega e unge ele. Eu penso, como essa criança sabe disso? Ele está lendo a Bíblia, ele está sendo exposto à palavra, está sendo exposto às escrituras. Gente, isso é ouro em nossa geração. Isso é ouro, porque hoje as nossas crianças, e eu falo que isso é fruto também de muito trabalho, de muito empenho nosso, mas, sabe, eu louvo a Deus por esse ambiente de exposição aqui, porque os meus filhos podem vir para a casa do Senhor. Aqui a palavra de Deus é pregada e nós estamos aqui ouvindo o Senhor a despeito de tantas outras vozes. Eu vou acelerar aqui porque o meu tempo está bem curto. E eu vou falar para vocês, não está nem na metade, mas eu vou, quem sabe eu faço uma série numa próxima oportunidade e dou continuidade. Mas eu quero só terminar esses versículos. Ele continua, ouve, ó Israel, depois ele fala, ame o Senhor seu Deus. Vamos dizer juntos? Vamos lá? Ame o Senhor seu Deus. Mais uma vez, ame o Senhor. Amém. Então, outro fundamento importante para o avivamento familiar, amor ao Senhor e à sua palavra. Isso aqui, gente, é mais do que meramente cumprimento de obrigações. No mundo religioso que nós vivemos hoje, a gente tem que aprender a separar essas coisas, porque tem gente que olha para a igreja como um lugar de cumprimento de obrigações. Mas quando eu olho para o reino de Deus e olho com um olhar de amor, de satisfação, é diferente. Sabe que existem mentalidades diferentes a respeito de servir a Deus, de relacionamento com Deus. Mas eu entendo que servir a Deus dentro de um plano e dentro de um propósito perfeito é algo leve. Não é algo pesado. Então, se eu for um pastor que fico pensando, aquelas ovelhas, aqueles problemas, aquela pessoa que não muda, então eu vou fazer da minha vida um eterno fardo. E parece que não haverá prazer em Deus. Parece que não haverá ambientes de desfrute desse lugar maravilhoso que é a presença de Deus. Então, precisamos saber separar. Eu não posso olhar para o reino de Deus só como lugar de cumprimento de obrigações. Eu tenho que olhar para o reino como lugar de amor, de relacionamento, de crescimento mútuo, aonde nós abençoamos e somos também abençoados, aonde nós curamos, mas também somos curados, aonde nós muitas vezes nos doamos, mas também muitas vezes somos abençoados, e esse lugar é incrível. Mas quando olhamos para o reino de Deus como um lugar pesado, nós não estamos amando o Senhor. Aqui ele usa as expressões do seu coração,
Coração fala sobre alma, emoção. Ele fala de toda a sua alma, que é a nossa vontade, e com todas as nossas forças, que são as nossas ações, são os nossos dons, são os nossos talentos. E é incrível entregar isso aqui nesse lugar, na presença do Senhor. Verso 6, ele fala sobre o princípio de guardar. E ele menciona ali a frase, que todas estas palavras estejam no teu coração. Vamos lá juntos? Que todas essas palavras estejam em seu coração. De novo, que todas essas palavras estejam em seu coração. Olha que importante isso, aprender a guardar, os valores espirituais precisam estar guardados no nosso coração. Então, lembrando você, esse era um momento especial, importante para Israel, porque eles precisavam definir um alinhamento da terra com o céu, e Deus escolheu o ambiente familiar para fazer esse alinhamento. Deus escolheu a família para poder trazer o legado e a resposta espiritual para aquela geração. Aquela geração não teria prevalecido, não fosse os homens de Israel, as famílias de Israel, terem se posicionado como nós vimos aqui e feito exatamente como a palavra diz: ouvido, amado, guardado a palavra de Deus. E guardar a palavra de Deus, irmãos, é sinônimo de estar usando ela como um manual de vida. Guardar a palavra de Deus não é colocá-la num baú empoeirado em um lugar onde não tocaremos mais. Pelo contrário, ela é uma ferramenta diária. Ela é utilizada para todas as ocasiões, para todas as decisões, para os diversos tipos de adversidades e lutas que nós temos no nosso dia a dia. A palavra de Deus, ela é um grande instrumento de mudança e transformação. E é doce como o mel. A palavra do Senhor, a Bíblia diz no livro de Salmo, ela é lâmpada para os nossos pés. E ela é o quê? Luz para os nossos caminhos. Paulo fala, ela é como uma espada afiada de 2 gumes, a ponto de dividir alma e espírito. Então, há discernimento na palavra. Quando a palavra está ali na boca, no coração, nas decisões do homem de Deus, da família do Senhor, então as coisas tendem a ter a sua mudança. Eu quero chamar o louvor para subir aqui no altar, e eu quero ir para os 2 últimos pontos que tem ali, que é ensinar. E no verso 7, a frase que tem ali é: ensine-as com persistência a seus filhos. Ensino intencional e não acidental. Eu quero que você me ajude de novo, então diga comigo assim: ensine-as com persistência aos seus filhos. Muito bem, então o que a palavra de Deus está dizendo aqui é que o conhecimento não vem por osmose. O conhecimento não é Bluetooth, né? Tipo, eu libero aqui e você recebe. Não é assim. É artesanal. Envolve, sabe? Trabalho. Dá trabalho. Gente, não quero desanimar você que está querendo ser pai e mãe. Dá trabalho ser pai e mãe. Dá trabalho você permanecer casado. Dá trabalho você permanecer fiel ao Senhor. Tudo aquilo que é bom e tem valor dá trabalho. Amém? Então precisa ser ensinado. O que a palavra de Deus diz é que os pais, nesse caso, quando estava orientando o povo de Israel, ensine, mas eu gosto dessa frase que ele coloca, ele fala, não somente ensine, porque ensine traz aquela ideia de informação, de transmissão de conhecimento. Gente, como eu disse lá no momento, nós estamos por aqui de conhecimento. Não nos falta conhecimento. O que nos falta
é clareza para ministrar em nossa casa, os nossos filhos e a nossa família, aquilo que realmente é de Deus para nós. Agora o que ele continua dizendo é: faça isso com persistência. E persistência é, sabe aquela coisa de, puxa, mas eu já ouvi isso. Vai ter que ouvir de novo, porque o Senhor está falando para que insistentemente nós, o seu povo, ouçamos a sua voz e tenhamos uma sensibilidade nos nossos ouvidos, porque talvez Deus esteja realmente querendo tratar essa área das nossas vidas. Ensino persistente naquela época não é diferente de ensino persistente nos dias de hoje. Nós também temos que perseverar no ensino, nós também temos que perseverar na instrução, nós também temos que perseverar nos marcos espirituais da nossa vida, da nossa família e da nossa intimidade com o Senhor. Por fim, o último ponto ali do texto é praticar. E a frase é: amarre-as e escreva-as. Vamos lá, é um pouco mais difícil, mas diga comigo: amarre-as e escreva-as. Isso aqui é algo incrível, porque são os valores visíveis do nosso dia a dia. Amarre-as e escreva-as. O que o Senhor queria dizer? O Senhor queria dizer ao seu povo: olha, torne a palavra visível. Hoje eu uso, tá, gente? Não vou ser hipócrita aqui. Eu uso muito celular, o celular, a Bíblia. Mas eu gosto muito da Bíblia física. Acho que, não sei, ela transmite também assim uma importância visual. Eu poderia todos os dias ali abrir o meu celular e fazer a minha leitura do dia e o meu devocional. Não estou criticando quem faz assim, mas quando você lá na sua casa, na frente dos seus filhos, faz assim, ó, abre a Bíblia, tem um poder de Deus sobre o homem e a mulher que abre a Bíblia, a palavra de Deus. Então isso aqui é algo poderoso, é visível. Os nossos filhos estão vendo quando nós temos tempo de intimidade com o Senhor, e nós não estamos tendo tempo de intimidade para mostrar para ninguém, não queremos ser holofote de nada, como o Raul bem falou aqui na hora da ministração dele. Não é sobre isso, mas é sobre a autoridade que é transmitida quando nós temos a palavra, os princípios da palavra visivelmente na nossa casa, na nossa família. Então, se você não tem, eu queria incentivar você: compra uma Bíblia dessa aqui. Pega meu link depois. Mas compra uma Bíblia para você poder também exercitar isso no seu dia a dia. Tudo aquilo que é visível, né, tem um poder também de transformação em nossa casa, em nossos filhos. E eles também saberão quais são os nossos valores. Nosso valor está na palavra. Nosso valor está na intimidade, na presença de Deus. Você pode dizer amém? Vamos ficar em pé então. Eu acho que eu passei tempo demais estudando, porque, como eu disse para vocês, eu sequer terminei o primeiro ponto. Eu acho que eu estava com muita sede de estudo. Mas tem uma coisa que eu queria fechar. Eu não ia falar sobre isso agora, mas lá no finalzinho aqui. Olha, eu queria trazer uma coisa assim bem prática para vocês. 3 compromissos do avivamento familiar. Eu pensei bastante sobre isso e acho que talvez aqui tenha algumas coisas que podem te ajudar. Primeiro, seja intencional. Uma refeição diária em família, sem telas. Eu poderia acrescentar aqui com um momento especial de oração. Já vai ajudar bastante. Um momento semanal
de leitura bíblica, familiar, ou, como eu disse ali, assistindo uma série bíblica, alguma coisa que traga valor para a tua casa, para os teus filhos, isso pode ajudar muito. Depois, conversas intencionais sobre fé e valores. Sentar com os nossos filhos e falar com eles sobre fé, sobre vida espiritual. Eu tenho muito medo disso, porque os nossos filhos nos veem aqui toda semana pregando, falando de Deus, mas isso aqui não serve para eles. O que serve para eles é a intimidade, o pai e a mãe diretamente com eles. Eles precisam ouvir de nós, eles precisam ter relacionamento conosco, pais. Eu não posso terceirizar isso para a igreja. Ah, meu filho já está toda semana na igreja. Ah, meu filho já ouviu. Não, às vezes a gente tem que fazer algumas perguntas mesmo. E aí, você entendeu aquela palavra? Deus falou alguma coisa com você? E é tão bom perceber alguns sinais. É tão difícil tirar esses sinais. Mas é tão bom quando a gente vê um sinal, uma faísca de, olha, Deus falou, Deus ministrou. E eu gosto muito quando a gente não está aqui. Por exemplo, num culto aí de jovem, adolescente, que o meu filho vem, participa, e depois eu falo, o que o pastor falou? Eu já tiro um resumo lá da pregação. O que o pastor falou? O pastor falou isso, falou aquilo. É tão bom. E daí não sou eu falando. Porque quando é o pai pastor falando é uma coisa, mas quando é o pastor dele falando é outra coisa. Estou aproveitando bastante porque ele não está aqui agora, então estou falando bastante. Mas quando é o pastor dele falando, muda bastante. E aí eu faço isso na intimidade e o pastor dele faz isso no público. Dá uma diferença muito grande. Não sei quem está entendendo, mas pais com certeza estão entendendo. Exemplo coerente: demonstrar na prática valores que ensinamos. Não é só falar, não é só discurso. Eles querem ver demonstração verdadeira. Então, ser vulnerável sobre nossos próprios desafios. Não adianta passar a imagem de super-homem, de superman, de super-pai, de super-mãe. É ser humano como somos. Erramos também, falhamos, pedimos perdão, refazemos caminho, temos que consertar algumas besteiras que fazemos, mas quando nossos filhos nos veem fazendo isso, eles sabem, meu pai é vulnerável, eu também posso ser, tem espaço para ser vulnerável na vida, amém? Aí, buscar crescimento espiritual constante, isso também vai ajudar muito, porque pais que estão só naquela estação, nunca rompem, nunca crescem, nunca avançam, estão sempre girando em círculos, também alimentam um tipo de vício religioso sobre os seus filhos, que vai fazer com que eles também fiquem num ciclo inerte, sem evoluir, sem avançar. Mas quando eles veem, o meu pai avançou, a minha mãe deu um passo de fé, a minha família está caminhando, eles são cheios do vigor de Deus também. Eles também são abençoados, eles também são influenciados por aquilo que nós fazemos. Então é especial demais isso. Proteção amorosa, estabelecer limites saudáveis na tecnologia. Você, pai e mãe, vai ser o agente espiritual da sua casa para filtrar aquilo que os seus filhos veem. Mas preste atenção, para filtrar aquilo que os nossos filhos veem, primeiro nós precisamos filtrar aquilo que nós vemos. Que se nem o pai, nem a mãe, nem o responsável legal não tomou essa decisão no seu coração, como é que os filhos vão mudar? O pai não muda, a mãe não muda, o pai só fala, filho, você tem que mudar, filho, você tem que fazer isso, filho, você tem que fazer aquilo. Mas espera aí, agora se você é o filho e está aqui, e talvez a sua família não seja convertida, e você poderia ficar numa suposta posição de tranquilidade, porque você não é o responsável, mas você é aquele que tem a luz do Evangelho sobre a sua vida. Então, mesmo que esteja invertido, você vai ser um instrumento, o canal de Deus lá na sua casa.
Você vai ser o grande testemunho para que através da sua vida também os seus pais, também a sua família conheça Cristo e a palavra dele. Supervisionar, diga comigo assim, com amor. Sabe, supervisionar com amor. Porque é isso que no final vai fazer a diferença. Por mais que a gente esteja nesse lugar delicado, que é o lugar da correção, que é o lugar do limite, mas a nossa expressão facial de coração, quando ela é amor, por mais que seja doloroso para eles sabem, o pai me ama, a mãe me ama, ele está me colocando nesse lugar porque eles têm o melhor para a minha vida, amém? E por último, ensinar discernimento para as escolhas da vida. Somos nós, irmãos, nós que vamos ensinar para eles as escolhas. Hoje esse discurso de deixa eles escolherem o que querem ser, o que querem fazer, deixa eles soltarem seus bichos, deixa eles... Não, Deus colocou ordem na casa. Quando ele estava falando com o povo de Israel aqui, ele estava posicionando a casa de Israel e dizendo: a vocês, pais, está sendo atribuído esse papel de proteção amorosa. Inclui colocar os limites, dar discernimento. Em certas estações, nós escolhemos para eles. Lógico, chegará o momento em que eles também tomarão escolhas, mas quem está lá apontando o caminho, quem está lá dizendo faça isso, faça dessa maneira, aqui é muito melhor, é o pai e a mãe. Quantos estão entendendo essa palavra? E eu finalizo aqui. Como eu disse para vocês, eu não sei se isso aqui é uma palavra ou se é o desabafo do coração do pai. É o temor daquilo que nós estamos vendo nos nossos dias, os desafios de uma geração imersa em tanta coisa, em tantas vozes, em tantos ruídos, e que hoje nós precisamos de um espaço para ouvir a voz de Deus. Amém? Eu imagino que talvez você já esteja aí perto da sua família. Se não tiver, fica pertinho aí, abraça a tua família. Se você está sozinho, se abraça ou abraça alguém, fica à vontade, né? Como você achar melhor. Eu queria que essa canção fosse entoada. Eu não vou me alongar muito agora nesse momento, mas eu queria que você entoasse essa canção com seus olhos fechados. Faça dela uma oração. Deus quer tratar aí teu coração essa manhã. Sobre a rocha eu quero estar.
cantar mais uma vez isso. Vamos declarar com fé. Eu e a minha casa serviremos. Faça dessa declaração uma oração. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao único que é digno, ao único Senhor. Eu e a minha casa serviremos a Yahvé, a Yahvé. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor para sempre, dia e noite, noite e dia. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor para sempre. Aleluia, Senhor. Nós estamos aqui vulneráveis, Senhor, na Tua presença, exatamente no lugar onde nós devemos estar, atentos à voz do Senhor, à voz do alto. Pai, eu quero agora clamar por graça, sabedoria na vida de cada homem e mulher de Deus desta casa. Há tantos ruídos, há tantas vozes que falam, há tantas influências, mas hoje, Senhor, o Senhor nos traz para esse lugar de completa dependência, especialmente, Senhor, esta semana, no jejum de redes sociais, esta semana, nos cultos domésticos. Alinha o nosso coração, Senhor. Tira as vozes excessivas, tira as influências desnecessárias, tira todos os ruídos da nossa alma, alinha os nossos corações com a Tua vontade somente, Jesus, para que possamos desfrutar desse lugar de paz, direção, de graça, de sabedoria. Obrigado, Senhor, porque assim como a declaração e a letra dessa canção, hoje nós podemos declarar: eu e a minha casa, Senhor, serviremos ao Senhor. Nos ajuda a viver a atmosfera espiritual em família. Nos ajuda a viver a nossa vida espiritual em famílias, na educação diária dos nossos filhos, no relacionamento matrimonial, Senhor, nos desafios domésticos. Que o Senhor use as nossas vidas tremendamente para fazer com que o Teu nome seja glorificado. Obrigado por cada família, obrigado por cada pai, mãe, por cada homem de Deus, por cada filho que está aqui, que tem honrado os seus pais, que tem se submetido à Sua palavra, que tem declarado o governo do Senhor sobre a sua vida familiar. Pai, agora consagre as nossas casas ao Teu nome, nos dê um mês da família abençoado, Senhor. Não só uma semana, um mês abençoado, cheio de sabedoria, de conhecimento, cheio de posicionamento, para que a nossa casa também seja abençoada e os nossos filhos. Em nome de Jesus, somos gratos a Ti. Aplauda o Senhor essa manhã. Te agradecemos, Jesus. Te louvamos, Senhor. Te agradecemos, Jesus. Aleluia, 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 querido. Dá um abraço forte. Quem está perto de você, deseje um domingo abençoado.